E queria trazer aí a primeira pergunta, porque realmente eu tô bem curioso para entender como é que foi essa sua transição de carreira, né? Fala um pouquinho dos seus 12 anos de Grupo Globo, mais de 12 anos, e o que te motivou aí a largar um emprego já bem renomado para essa carreira de criador de conteúdo digital. E de novo, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Marcelo. Pois é, meu aniversário eu já recebi um dos melhores presentes foram suas palavras aí na abertura, muito generosas. Muito obrigado, né? É um prazer estar aqui com vocês e não é clichê. Eu assisto a todos os programas que vocês fazem, né? Eu acho que vocês prestam um grande serviço aí ao futebol brasileiro, de manter as discussões sempre importantes. Não exatamente sobre a mesma coisa, né? Cada programa tem o seu convidado diferente, né? Eu estou aqui também, a gente vai acabar falando sobre outros assuntos, mas é importante fazer essa roda girar, então parabéns a vocês aí, uma grande equipe, né, que faz muito bem esse trabalho. E aí, pô, respondendo a sua pergunta, né, foram 12 anos e meio de Globo, e numa época em que eu tomei a decisão de sair, que não era tão comum. Hoje em dia, você lê aí, lê aí tal jornalista saiu da Globo, você nem já mais dá bola, mas naquela época, por ser raro, eu fiquei muito cabreiro. Eu brinco que eu precisei fazer a reportagem da minha vida para eu ter certeza que eu deveria sair. Então, eu sou um cara muito racional, então fui botar tudo na balança, fui conversar com pessoas de dentro da empresa, fora da empresa. Eu era um cara lá dentro, assim, muito realizado, né? De fato, cobri 2 Copas do Mundo, né? Pude fazer muita coisa, né? Várias outras competições legais, tudo, obviamente, eu enxergo que eu também conquistei, mas que a empresa também me proporcionou. Então, eu era um cara muito feliz, mas com uma coisinha ali dentro da cabeça que eu sou cria do GE, do Globoesporte.com, e em determinado momento, ali 2017, a empresa se funde, o esporte da Globo, vai todo mundo trabalhar no mesmo local, rola... é, as empresas, né, passam a... Eu ia chamar de fusão, mas não é nem uma fusão. Só que no Rio de Janeiro, o esporte da Globo, parte era no Jardim Botânico, a Sport TV era separado, Globoesporte.com era separado, de repente todo mundo passa a trabalhar junto, e aí surgem novas oportunidades, né? Mais pessoas passam a conhecer o seu trabalho ali no dia a dia, e eu sinto que ali por volta de 2018, 2019, começaram a abrir portas para eu entrar também ali no Sport TV, fazer algumas aparições, mas por ser um cara muito de internet, e nessa época estava rolando um boom ali de YouTube já, vários canais fazendo coisas no YouTube, e eu ficava, cara, tá faltando alguma coisa aqui dentro da Globo em relação à internet, e muitas das cabeças pensantes e que tomavam decisões eram pessoas mais ligadas à televisão, então não era todo mundo ainda, e acho que por ser uma empresa familiar muito grande, qualquer decisão um pouquinho maior teria que passar por 10 líderes, subir não sei quantas cadeiras, então não era tão simples as coisas acontecerem nesse sentido. E eu fiquei, cara, pô, a internet está crescendo e eu tô aqui lutando muito para entrar num Sport TV, numa TV a cabo, que era a realização de um sonho. Eu queria ser um Led Carmona, inclusive eu fui estagiário do Led Carmona, o primeiro estagiário do blog dele, e eu queria ser um Led Carmona, eu queria, tipo, viajar, comentar jogos do Brasileirão todo fim de semana, viajando, né? Aí eu viajo para as competições, eu queria essa realidade, né, para mim, eu vislumbrava isso quando eu era moleque. Só que as coisas vão mudando e eu via que até por assim, questão de notícia que você lê. Assinatura de TV a cabo cai. Internet só cresce. Não para de sair canal no YouTube. A época que o Desimpedidos estava bombando, né, novos formatos. Eu falei, cara, pô, eu realmente devo batalhar para estar no Sport TV, e quando eu conseguir chegar no Sport TV, eu naturalmente vou chegar no fim da fila, né? Vou ter que construir do zero depois lá, ou eu já vou para a internet, onde eu já gosto, já sou do meio e acho que vai ser o futuro, né? Não só o presente, como vai ser o futuro. E aí, depois que eu cheguei a essa conclusão, conversando aqui agora em 3 minutos, parece fácil, mas eu levei uns 3 meses até para amadurecer essa ideia. E aí você conversa com família, aí sempre tem na família aquela pessoa que é mais, como eu posso definir, uma pessoa mais conservadora, e fala, meu filho, você tem aqui o seu salário da Globo, para que você trabalha numa grande empresa, por que você vai fazer isso? Já tem o outro
Ah, você conversou com pessoas mesmo? Acredito, então vai nessa. Se a gente, né, se você precisar muito, você não vai morrer de fome, né? Porque eu saí realmente quando eu tomei a decisão de pedir demissão, foi nu, pelado, sem nenhum contrato, sem nada. Pedir demissão, aquela demissão que não vem nem 13º, né? Porque quando é você que pede a demissão, você perde um monte de direito, né, na CLT. Mas, enfim, eu acho que foi a melhor decisão e as coisas aconteceram tão rápido depois que não tem nem como dizer que me arrependo ou faria diferente. Eu acho que foi tudo no tempo certo. Pô, legal demais, Canedo. Eu tava muito curioso pra saber realmente como é que foi essa transição aí da Globo pra carreira de criador de conteúdo digital. Depois, mais pro final do episódio, quero voltar aí nos seus tempos de Globo, que eu tô muito curioso também pra saber como é que foi cobrir a Alemanha contra o Brasil naquele fatídico 7-1, né? O que você sentiu, mas mais pro final do episódio, tá? Ainda na sua carreira de criador de conteúdo digital, é, como que é o seu dia a dia? Assim, como é que é a rotina de um criador de conteúdo digital? Porque posso estar falando besteira, mas eu acho que hoje você tem que trabalhar até mais horas do que você trabalhava nos tempos de Globo. O que você enxerga aí como os principais desafios para essa sua nova carreira que não é tão nova assim? Sem dúvida, cara. Em carga horária, com certeza eu trabalho mais. De segunda a sexta eu costumo, para quem está assistindo, né? Esse é tem um escritório aqui dentro de casa, que é o meu cenário, boto a bunda na cadeira, tenho um computador, e eu geralmente, 8 da manhã, quando eu deixo a minha filha na escola, já chego, 8 e pouquinho, vou até 18h30, 19 horas. Raramente eu tenho, né? Óbvio, né? Tem Champions League aqui rolando, eu vou assistir, tá? Porque isso faz parte do meu trabalho. Explicar isso para minha esposa às vezes é difícil, mas a gente sempre tenta. Mas eu trabalho em carga horária aqui maior. O que eu tento, e muita gente que toma essa decisão, é que você ganha qualidade de vida, principalmente no fim de semana. A vida do jornalista de redação é uma vida, rapaz, é complicada, é difícil. Porque metade da minha vida na Globo foi dedicada a plantão, né? O plantão lá era 50-50, 1 para 1, né, que chamavam. Então, eu perdi muitos fins de semana da minha vida trabalhando. Claro que faz parte, ninguém apontou uma arma na minha cabeça, eu sabia disso tudo quando fui fazer faculdade, eu sabia das vantagens e desvantagens, mas eu prezo hoje pela qualidade de vida, pelo menos no fim de semana, e me dedico bastante durante a semana. Cara, e assim, para quem vive, pode parecer fácil, mas a gente não tem a segurança de ter um salário ao fim do mês. Então, desde o momento que eu saí, é sempre você matar o leão por dia, que é você tentar entregar o melhor ali que você pode, algum conteúdo. Às vezes você não vai conseguir, às vezes você vai conseguir 2, vai ser maravilhoso. E você está sempre pensando na frente, sempre pensando na próxima coisa que eu vou fazer, no próximo produto que eu posso criar, no que eu vou entregar, como eu devo me relacionar com as marcas, né? Com as minhas marcas parceiras, são pontuais, como é que eu faço para tentar, de repente, uma parceria que não seja, né, só para um mês, e sim algo duradouro, né? Então, é um super desafio de pensar, sempre estar pensando em coisas, até porque a gente sabe que 5 anos, 2 anos, 3 anos na internet são uma eternidade. Então, eu não posso viver de, digamos que eu tivesse criado lá atrás um canal no YouTube para só falar de futebol. Eu tenho que inovar, né? Durante esse período inteiro eu deveria estar pensando adiante, inovando, pensando em formato, coisas novas que eu possa fazer, atrair, collabs, enfim, é não relaxar, né? Ao mesmo tempo em que a gente quer usufruir, né? Claro, eu gosto muito do que faço, um processo criativo, né, interessante, escrever roteiro, gravar vídeo, né, debater, falar de futebol, estar presente nas redes sociais, mas a gente não pode relaxar, né? A gente não consegue, justamente por isso. A gente tem que sempre pensar adiante. Depois que você começa a constituir família, né, a responsabilidade é ainda maior. Então, eu não posso um belo dia chegar aqui em casa e falar, vou ficar 2 meses aqui sem botar dinheiro dentro de casa, não dá. Então, é uma ralação, mas é muito legal. Quando você consegue ser minimamente bem-sucedido, né, conquistar algumas coisas, cara, poxa, é muito legal. Eu sou uma pessoa muito realizada e feliz fazendo o que eu faço. Pô, bem legal. E assim, eu sou uma dessas pessoas que acompanha a sua trajetória aí como criador de conteúdo. Eu vou deixar todos os links do Canedo aqui na descrição do vídeo, tanto Twitter quanto Instagram. Tem também um canal no YouTube para vocês acompanharem, que o trabalho realmente que ele faz nas redes sociais é muito legal. Quando eu falei que eu acompanho de verdade. É muito legal os conteúdos que ele posta, né? E Canedo, na introdução aqui, eu falei
né? Isso daí, né, você não faz questão de esconder. Você é um torcedor declarado do Fluminense. E uma dúvida aqui que surgiu. Você ser um torcedor declarado do Fluminense atrapalha alguma coisa nessa sua carreira de criador de conteúdo digital? Porque você não faz conteúdo só sobre o Fluminense, né? Você fala de diversos times, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Aí eu fico me perguntando aqui, será que, não sei, digamos, você vai fazer um conteúdo sobre o Botafogo? E aí vem chegar o torcedor botafoguense e vai falar, pô, mas o que esse cara aí que torce pro Fluminense tá falando do meu time? Atrapalha alguma coisa na sua carreira de criador de conteúdo digital ter o seu time de coração revelado? Acho que eu passei a me declarar como torcedor do Fluminense já na reta final lá da Globo, embora não fosse um movimento recomendado internamente. Recomendado, né? Nunca ninguém chegou e falou, não pode contar com o seu time, né? Até porque a gente sabe hoje do time de quase todos os comentaristas, narradores, etc. E eu acho isso até irrelevante, né? Gosto muito de citar o Mauro Betti, que já veio aqui, inclusive, que está em todas, se relaciona bem com todo mundo e é um palmeirense declarado desde sempre. Já escreveu livro de vários outros clubes, né? Fala muito bem, fala com propriedade. É uma pessoa que, assim, a pessoa que for gastar tempo odiando o Mauro Betti, pelo amor de Deus, né? Não tem mais o que fazer da vida. Acontece que nem todo mundo está preparado, mas eu não tenho nem como botar, né, a minha expectativa em todas as pessoas que hoje militam dentro do futebol, sejam consumidores ali, torcedores, que assim, vai ter o cara clubista cego, né, e faz parte, né, obviamente que a partir do momento que eu me declarei torcedor do Fluminense, isso gerou algumas apurrinhações, principalmente em rede social, seja da própria torcida do Fluminense, que cobra que eu supostamente deveria ter um comportamento de torcedor doente nas redes. Então, fulano falou mal do Fluminense. Cadê o Canedo, que é da mídia aqui, para responder? Não tem nada a ver com isso, meu amigo. Eu não, primeiro, não sou pago pelo clube, já prestei serviço ao Fluminense, comentei um campeonato carioca lá, mas naquela função específica de comentarista. E as pessoas acham que, né, a partir do momento que você se declara torcedor, tu vira um guerreiro, né? Sou um verdadeiro guerreiro tricolor, visto a armadura e vou lá defender o clube nas redes sociais. Não é bem assim. E também tem também os rivais, né? Eu gosto de falar de todos, porque eu me interesso por futebol, sobretudo por futebol, né? Eu sou um grande fã de futebol. É lógico que eu sou muito fluminense, mas eu sou mais ainda apreciador, né, do futebol. Então eu gosto de falar e vou falar sobre os outros clubes. E aí é aquilo, às vezes você vai falar mal, você citou o exemplo do Botafogo, você vai falar um ai de um Flamengo na época de negociação de Libra, LFU, e eu falava, gente, todo mundo vai ter que abrir mão, mas logicamente quem vai ter que abrir mão mais da grana é quem está ganhando mais hoje em dia. Então, esse movimento, o Flamengo precisa ser partidário, o Flamengo precisa, né, abraçar o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, enfim. E aí você falava isso, nossa, seu tricolor, você só está falando isso. Então, por que você não pede para ganhar a mesma coisa que o Madureira no Carioca? Meu Deus do céu. Aí são essas aporreações que a gente passa por isso, mas eu já estou acostumado. Hoje em dia está um botão ali de silenciar, de bloquear, para quem perde a linha, né, na relação ali no trato. Mas, no fim das contas, eu gosto de jogar limpo, porque também, ao longo da minha carreira, vi muita gente esconder e a gente sabia que ela tinha, talvez, até outros interesses ali. Então, eu gosto de jogar limpo. Eu acho que isso deveria ser até irrelevante. Apoio muito o PVC, Mauro Betti, porque fica todo mundo, qual é o time do tal? Qual é o time do fulano? Do outro? Eu falei, cara, é importante, vai mudar a sua vida se você souber o time dessa pessoa? Porque agora, né, sabendo o time, ela só vai assistir aquela pessoa com uma patrulha. Ah, falou, então ele é colorado, por isso que ele falou isso do Grêmio. Ah, então era isso. Fica um negócio chato, cara, caça às bruxas. Nem todo mundo é torcedor. Eu vou usar o doente aqui, mas é um doente do bem, né? Mas nem todo mundo é um doente cego que não sabe separar as coisas, né? Eu aprendi a separar as coisas. Eu tenho o meu botão liga, desliga. É óbvio que eu vou estar sempre torcendo pelo Fluminense, né? Algumas coisas, de fato, são difíceis de separar, mas é sempre tentando exercer o melhor da minha profissão. Eu sempre vou tentar não misturar. E, cara, toda profissão vai ter os bons e maus profissionais, né? Isso você consegue observar facilmente, independentemente do time que a pessoa venha torcer.
Pô, e eu gostei muito desse termo que você usou, que é irrelevante, né? Porque pô, acho que é meio óbvio, né? Se a pessoa trabalha com futebol, pelo menos, sei lá, 99% dos casos é porque a pessoa gosta de futebol, né? Então, claro que ela vai ter ali um time do coração, né? Lógico, tem que manter ali um profissionalismo, mas eu nunca fiz questão de esconder. Sou torcedor do Corinthians, já fiz trabalhos de narrações também, e muitos falaram, pô, isso pode te prejudicar. Mas eu olho até como Exato. exemplo o próprio Cantarelli, né? O Bruno Cantarelli, que é um baita de um narrador, apresentador do Charla, torcedor do Botafogo, e ele vai narrar o gol do Flamengo, do Fluminense, como se ele fosse o torcedor mais fanático daqueles times, né? Então, pra mim, é meio irrelevante. Então, feliz em saber que o fato de você ser torcedor do Fluminense não atrapalha a sua carreira.